São os princípios que ele deixou de eternidade a eternidade para todo mundo. Você já ouviu falar que existem milionários, bilionários e que nunca entraram numa igreja ou que nunca acessaram Deus? Eles nem conhecem Deus. Eles têm a riqueza material. Mas muitas vezes eles não adquiriram a riqueza espiritual. Então nós vamos falar disso hoje. Vamos estar destrinchando e eu quero que você me ajude. Porque esse código eu tenho recebido do Senhor e eu estou em crescimento também. Eu escrevi, escondi. Depois, não, você não vai perguntar. Deixa eu falar com você. Não, vou só falar para o público agora, só para dar uma... Porque se o público também quiser, os nossos amigos... Quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Faça como eu. Como assim? Sabe o que eu fiz? Eu não sou besta, eu sou da roça, mas você não é bobo, nadinha, né? Não, rapaz, não desfazendo de quem é da roça, porque nós somos muito espertos, até demais. Claro, né, olha? Eu também acredito nisso. Macaco velho não põe a mão na cumbuca, não, nega. É? Sabe o que eu fiz? Não entendi nada, mas tudo bem. Ó, macaco velho não põe a mão na cumbuca. O que eu fiz? Eu vi você estudando, eu passei a mão no papelinho, enquanto você estava lá estudando, eu por trás, só anotando todas as perguntinhas. Então eu tenho umas perguntinhas aqui dentro do bolsinho. Mas eu quero te deixar de antemão, que se eu não souber a resposta, eu vou perguntar para os nossos universitários. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá. Então, o DNA milionário, ele está dentro de qualquer ser humano. Nós já carregamos isso. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos o que a gente carrega. E a essência da riqueza é conhecer a Deus. E se conhecer. Né? Tem um princípio judaico que fala Lesh Lehá. O que é Lesh Lehá? Lesh é chique, né? Repete. Lesh Lehá. Isso. Lesh Lehá. Lesh Lehá. Lesh Lehá. Lesh Lehá. Isso, Lesh Lehá. É um princípio judaico que desde criança os judeus aprendem. E ele é maravilhoso. Porque o Lesh Lehá, na verdade, é olhar para dentro. É nós olharmos para a nossa essência. Saber o que a gente carrega. Mas existe ali um comando inicial. Então nós vamos falar agora da maior riqueza. Que é a riqueza de você saber quem você é. Porque existem muitos bilionários que acessaram a riqueza financeira porque ela foi dada como presente para todo ser humano. Sim. O que é? Deus deixou algumas leis. Deixou a lei da gravidade, né? Tudo que sobe vai descer. Ele deixou a lei do plantar. Se você planta, você vai colher. Você não vai colher coisas diferentes daquilo que você plantou. Exatamente. É uma lei. Você não vai plantar, a lei do... Você não vai plantar milho e colher feijão. Não vai. Você vai e tem pessoas que nunca acessaram a Deus, mas elas já acessaram a riqueza material. Isso não quer dizer que elas são felizes ou infelizes. Eu acredito que elas não conhecem o transbordo. E nunca vão conhecer a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Mas elas acessaram. Existem pessoas como nós, que acessamos a fonte, que conhecemos o Deus Supremo, que criou todas as coisas, e muitas vezes não prosperamos. Você sabe por quê, amor? Você tem ideia? Porque muitas vezes a gente é apaixonada pelo dono da riqueza, porque foi ele que depositou em nós. Se você for para a Bíblia, você vai ver ali, acho que é Salmo 119, 15, ele fala que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu de presente aos homens. Vamos para a ciência agora? Então vamos para a ciência. Eu tenho uma psicóloga dentro de casa, eu não estou nem sabendo. Você tem uma filha de Deus, assim como você é. E quando a gente acessa esse lugar, os códigos do nosso Pai, que Ele é a própria riqueza, Ele é a própria sabedoria, vai descendo sobre nós, vai descendo sobre você. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha essa live. Que você vai... Ó, nós temos uma meta para nós atingir Quanto mesmo? Nós não esquecemos do nosso trato com a produção. Lembra que a produção, nós temos um acordo com a produção do nosso programa. Que se nós atingir mais de 1.500 agora, né? Já mudou? Assim, de 1.000 a 1.500 inscritos, né? Nós vamos ter 2 horas de programa. Então é isso aí. Entende? Então vamos lá, gente. Então, se inscreva. Só a correção. Tendo 1.000 pessoas visualizando o programa, vai ter 2 horas de programa. Isso. Eita, mas pode esse ser, é muito bom, pode hein? ser.
Não, 1000 pessoas visualizando, não. Ele falou 1000 pessoas inscritas, ele não falou visualizando. Olha, essa produção, mas não tem problema não, sabe por quê? A gente está no transbordo, vamos deixar, é desafio. Cowboy enfrenta qualquer desafio. Rapaz. Montei numa polo onde pulou, ele deu antes do culto, rapaz. Que santa ceia, que santa ceia abençoada, aquela de ontem. Misericórdia. Manhã nós vimos pro culto, montando um cavalo, pulou com o amigo lá e sartou, você viu, né, os pulos, né? Mas fiquei muito preocupada, viu? Prossegue. Deixa eu só te falar. Você ficou preocupada, mas vamos lá. Deus está no controle. Vamos para a ciência. Vamos para a ciência. Porque é maravilhoso quando a gente estuda, porque quanto mais a gente vai buscar na ciência, mais a gente encontra Deus, né? E o que acontece? Na época bem antiga, Isaac Newton, ele foi ali descobrir o que tinha, né? Dentro do corpo, e ele não tinha muitos equipamentos, embora ele era um grande cientista da época, mas não detinha de grandes equipamentos. Ele fez uma descoberta que tudo é matéria. Então, dentro do corpo é matéria, dentro da célula é matéria. Então, ele diz assim que tudo é matéria. Sim. Só que mais ou menos uns 150 a 200 anos atrás, outros cientistas foram com mais equipamentos e descobriram o nosso corpo, ele é formado por átomos. Átomos são pequenas partículas que se juntam e vão formando as moléculas e tudo é formado por átomos. O que é molécula? É um conjunto de átomos. Os átomos são pequenas partículas, você vai entender agora, que no microscópio a gente vê. Mas até essa mesa aqui, amor, é formada por átomos. Tá numa frequência muito baixa. Eu trabalho com cavalo. O cavalo também é cheio de átomos. É maravilhoso a ciência. Sabe por quê? A ciência revela Deus. Porque olha só, vamos construir aqui o raciocínio. Uau! Esses cientistas agora, que são chamados de metafísicos e neurocientistas, eles descobriram que dentro do átomo não é matéria. Na verdade está condensado. Igual, você vai entender agora. Pega a água. Quando a gente coloca a água no congelador, o que a água fica? Vira gelo, não é? Sim. Mas ela deixou de ser água? Não, ela continua água num estado condensado, um estado de gelo. Se a gente tirar do congelador, ela vai virar água. Sim. Ok, o que eles descobriram? Que dentro dos átomos existem elétrons, ou seja, energia em forma condensada, mas é a energia. Então o átomo é uma pequena partícula que tudo é formado por átomo, todo o início de tudo é um átomo. E esse átomo dentro ele tem elétrons, nêutrons e prótons, que nada mais é do que energia. Você está perguntando, você está dizendo para mim então que se eu colocar uma água dentro de um congelador e a água congelar, ela vai ficar congelada parada. Sim, mas ela é água. Como que é o nome que você disse mesmo? Ela também tem átomos. As moléculas da água, H2O. Significa então que muitas coisas que estão paradas dentro do ser humano estão dentro disso aí? Também. Nossa, que revelação. Gostei. Eita, glória. Eu não ia falar sobre isso não, mas é bom o código de Deus. Teve uma revelação. Às vezes ele só está no estado condensado, mas não significa que você não carrega. Sim. E você vai ter revelação maior agora. Veja bem, olha só os códigos aqui do Pai. Quando ele soprou no primeiro homem, ele soprou o fôlego de vida. E o que nós somos formados? Espera aí, nós somos alma, corpo e espírito. Ok? Nós somos alma, corpo e espírito. Ok. O que é espírito? Nada mais é do que energia. Sim. A Bíblia fala que o Senhor é o quê? O Senhor ele é uma luz, ele é uma energia. O Senhor é espírito. E espírito nada mais é do que energia. Agora vamos ver o que os cientistas descobriram, que na Bíblia já fala há séculos. Vamos falar de decretos onde você determina as coisas. E os cientistas descobriram que existe um campo magnético na Terra. Isso aí é ciência, isso existe. Inclusive tem o maior laboratório do mundo de frequência aqui na Califórnia, tá? Chama alguma coisa de Hertz, eu tenho buscado isso daí. Hertz. E eu estou assim, maravilhada. O que eles descobriram? Eles descobriram que... Amor, você está estudando demais, hein? Amor, eu sempre estudei, você que nunca prestou atenção. Escreve você. Mas eu estou mais estudando porque eu quero descobrir
quem é esse Deus maravilhoso cada vez mais. Porque ele é tão lindo, que a ciência, depois de anos, séculos, só foi falar do que ele já tinha escrito, do que ele já tinha deixado na Bíblia. É isso que eu amo dele. E o mais interessante é quando você estuda a ciência, mas você conhece o Deus da ciência, ele descodifica tudo. O mais interessante dele é que ele sabia desse podcast aqui. Com certeza ele sabia. Ele sabia mas que olha você só, estava aí nos assistindo. Com certeza, existe um propósito de você estar assistindo. Exatamente. E tudo é energia. A ciência descobriu que existe um campo magnético na nossa mente, que quando você pensa, olha só, eu penso, existe um campo magnético que eu penso numa frequência. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou muito grata por tudo que eu tenho na vida, a minha frequência é super alta. Existe uma frequência magnética, porque nós somos formados de átomos, e átomos é energia. E toda energia é como se fosse uma frequência de rádio, ok? Sim. Quando a gente liga o rádio pra gente ouvir uma rádio, a gente não consegue ouvir no mesma frequência duas rádios, entende? Sim. Toda essa eles chamam de parafernália, tudo isso que foi descoberto há uns 200 anos atrás, pôde o homem construir tudo, o rádio, construir esses aparelhos de celular, que não precisa de fio, porque tudo é frequência, chamam de metafísica. E ele descobriu que nós temos uma frequência entre a nossa mente e o nosso coração, sendo que o nosso coração, ele vibra 65 vezes mais do que a nossa mente. O que a Bíblia fala? O que Jesus pediu e falou assim para nós? De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque no coração ele precede o quê? As janelas da vida. Então tudo aquilo que eu penso, mas eu não sinto no meu coração, eu não crio um campo magnético, que na Bíblia nós chamamos de aquilo que a gente profetiza, palavras declaradas, ela tem poder. A Bíblia não fala que na nossa língua tem poder? Falar nisso, ué, uma experiência com um amigo meu me mostrou ontem, de um arroz, que ele colocou o arroz dentro de um arroz cozido, dentro de um vidro. Ai, eu amei aquela ele colocou o arroz cozido. Não fala o amigo nosso não, que foi o nosso produtor. Foi o nosso produtor. Eu queria contar no final, mas você Mas você quer contar agora, né? Então conta, vai, explica. Foi tremendo, rapaz, né? O nosso produtor, o que ele fez? Ele colocou o arroz dentro de um vidro. 2 potes, né? 2 potes de vidro. Colocou o arroz ali dentro de um vidro, o mesmo arroz colocou dentro de outro vidro. Sim. E ele declarou sobre aquele arroz coisas boas, muitas coisas boas sobre um vidro. Olha o poder da palavra. Ele falou que ele amava o arroz, que o arroz era tudo de bom na vida dele, era importante para ele, que ele amava ele, eu te amo. Ele criou, sabe o quê? Uma atmosfera magnética de amor. Que eu te amo, você é tudo gratidão. Pra mim. Isso, gratidão a você, você nunca vai morrer, você foi falando só coisas boas para aquele pote de arroz. Para o outro, ele começou a declarar coisas mal. Ele declarou palavras... Você não presta, você não vale nada, você só é uma coisa ruim na minha vida, ele estava me contando direitinho. Por quanto tempo ele fez isso? 5 anos. 5 anos. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Faz 5 anos atrás. Por quanto tempo, produtor, você declarou? Só uma vez? Só uma vez. Olha aí, gente. Olha, ratificando o poder. O estado que está o arroz que eu tinha entendido errado, ele tinha feito 5 anos, mas não. O estado que está o arroz, que ele declarou as coisas boas, está normal. E o outro que ele declarou as coisas ruins, está cheio de lodo lá dentro. Gente, eu vi essa experiência. E essa experiência é o poder da palavra. O poder da palavra. Muito forte. E se você for levar para o lado da ciência, isso é frequência. Então, o que eu quero chegar... Vamos descodificar esses códigos aqui do papai, tá? Que a ciência, ela só prova aquilo que o nosso pai já escreveu há séculos. Sim. Que quando você sabe quem você é, quando você descobre que existe dentro de você um DNA. Esse DNA, tanto faz. Se você não quiser o dono do DNA, mas você entender que existe um DNA milionário dentro de você, e você entender que dentro de você existe capacidade, sim, para gerar riquezas. Eu estou falando de riquezas materiais, tá? Porque essa não é a mais importante. Na verdade, essa é só um fruto daquilo que a gente consegue quando a gente... Qual é o caminho que você aconselha para essas pessoas? Mas deixa eu terminar só o processo para entender. Sim. Aí eu vou te explicar. Então, assim, eu imagino que você tenha muitas perguntas, mas o que eu quero fazer é com que você chegue à conclusão que eu cheguei,
que por mais que as pessoas digam que não acreditam na Bíblia, nós temos a ciência para provar que a Bíblia, ela é a palavra e os decretos de Deus para qualquer ser humano. E Deus, ele é tão maravilhoso e tão supremo que mesmo que você não o queira, ele deixou códigos na terra que você pode prosperar, você pode ser milionário, talvez você não vai ter paz de espírito, talvez você não vai ter uma saúde emocional, talvez você não vai ter paz. E eu acredito que não vai, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Mas já eu vou ler meus comentários. Aqui, vou ler os comentários. Esse tema, gente, é maravilhoso e a gente vai estar fazendo um formato para estar discutindo sobre isso, porque é maravilhoso. Posso fazer minha pergunta agora? Faça sua pergunta antes dos comentários. Antes do comentário, se você ler os comentários, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual caminho que você indicaria para os nossos amigos, nossos telespectadores? Nossos amigos. Nossos telespectadores. Fala de novo, que eu tô bonitinho. Nossos telespectadores. Isso, muito da bem, Rádio RC Brasil. Uhum. O que você diria para eles, para os nossos amigos? Assim, qual o caminho para alcançar, para destravar os dons que estão travados dentro da gente? Entendeu? Não só dons, destravar tudo, né? Destravar a nossa essência, né? A nossa essência. Qual o caminho que você... Qual o caminho que você indica para nós? Diga aí. O caminho é... Descubra a sua identidade. Como que eu descubro a minha identidade? Às vezes as pessoas perguntam, conecte a ele. E eu não estou falando de religião aqui. Nós somos cristãos, nós acreditamos que Jesus Cristo é o verbo vivo, a palavra de Deus, nós entregamos a nossa vida a ele, mas nós não somos alienados. Existem muitas pessoas que estão alienadas. Você sabe o que é alienação? Você conhece tudo o que o dono de tudo faz, você até desfruta, mas você só tem visitações. Você depende de algumas pessoas para você acessar a ele. Depende talvez de um padre, de um pastor. Sim. Mas quando você acessa a fonte, eu te convido para você acessar a fonte que te criou e que escreveu planos maravilhosos para você. Quando você acessa essa identidade, que você foi criado para amá-lo, que você é desejado, você é desejada, que o Senhor nos criou para sermos prósperos, para nós governarmos na terra, governarmos sobre todas as coisas. Ele disse em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e ele vai governar sobre todos os bichos, sobre todas as coisas da terra. O Senhor nos fez para governar. Só que tem um código aí, que esse código é a grande chave. Mas ele pediu que nós guardássemos o nosso coração, porque nós não podemos ser governados por aquilo que ele nos dá. O Senhor já deixou. É por isso que a gente não pode pedir, Senhor, me dá prosperidade. Não, filho, eu já te dei. Aqui no mundo existem riquezas. A Bíblia também fala que a glória de Deus é esconder as riquezas. E os homens é o quê? Descobri-las. Então as riquezas estão aí. Então o que a gente precisa é o quê? Acessar a nossa identidade, que nós somos filho. Sim. E se eu sou filho e você é filho, imagina. Alguns bilionários nem sabem que são filhos de Deus, mas eles acessaram o código da riqueza que foi deixado para todo ser humano. Descongelar a garrafa de água. É isso aí. Todo ser humano, independente de querê-lo ou não, ele deixou como presente todas as riquezas da terra. Agora, imagina quando você o quer e você alinha a sabedoria vertical que vem do céu. Quer conhecê-lo, descobrir os códigos que vêm da fonte, ser um com ele, aí pronto, aí você bomba. Dá uma espiadinha. Mas vamos lá, que esse assunto é muito bom. Dá uma espiadinha nos nossos comentários. Rosemary, bom dia, boa noite. Bom dia, não, por que eu tô falando bom dia, gente? Boa noite, Rosemary. Sejam bem-vindas. Aí foi ela que falou sem áudio. A Silvana Pinheiro, sem áudio. Gente, agora tá bom? Tá Coloca bom. aí pra gente, tá bom? Deus dentro da palavra de Deus, o eu estou dentro de Deus, Deus é meu Pai. Maravilhoso. É essa a revelação. Essa é a revelação. Com certeza Deus nos deu de presente a terra para que possamos viver em abundância. É isso aí. Quem quer comentar? É Rosemary Filtrin. Poderoso comentário. Ela entendeu essa essência. E é verdade. Que e agora, Deus nos abençoe. Porque o que acontece? Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas. O nosso coração tem que estar ligado no trono do nosso Deus. Entregar o nosso coração a Ele. Mas existem pessoas... Agora eu vou falar sobre coisas assim. Você sabia que existem bloqueios que foram colocados dentro de nós até os 7 anos? E esses bloqueios foram colocados por pessoas que quiseram o nosso bem. Não é que eles quiseram, como pessoas de autoridade, como os pais, professores, pastores, padres. Você já ouviu falar assim?
nenhum rico vai entrar no céu. Eu já ouvi falar isso. Dinheiro não nasce em árvore. Tem que lembrar que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Sim. Mamãe falava isso. Meu filho, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Eu pensava que era agulha de costurar com o camelo e passando. Também, mas não era uma porta, isso é outra coisa. Então, assim, esses bloqueios, porque às vezes você entende que você é filho de Deus, que a abundância está aí, a prosperidade também material, é só você acessar, você não precisa pedir. E às vezes você tem um bloqueio no seu inconsciente, porque o teu consciente você quer ser próspero, abundante, ter uma vida confortável com a sua família, mas o teu subconsciente, ele faz de tudo para quando o dinheiro chegar, você se livrar dele. Porque foi instalado um bloqueio lá, ainda quando era criança, que você no inconsciente, que nós chamamos também de subconsciente, diz para você que você não pode ser rico, que se você for rico, você não vai ter o amor do teu pai. E eu quero te dizer para você que isso é um dos maiores bloqueios que impedem você de acessar as riquezas. Porque as riquezas foram dadas para Deus. Imagina, pessoas que não conhecem, são bilionários, acessaram o código da riqueza, descobriram dentro delas a capacidade que elas têm de prosperar, de construir. E nós que conhecemos a fonte, que somos um com ele, muitas vezes temos bloqueios e não acessamos nem sequer a abundância. Imagina o transbordo. Uau. E eu quero dizer para você que acessa a sua identidade. Quando você acessa a identidade, meu amor, clarifica o nosso propósito. E o nosso propósito é aquilo que queima dentro de você. Talvez você hoje tenha um chamado de pastor, ou tem um chamado de empresário. Você está fazendo algo, mas o chamado ele vai mudando conforme aquilo que o Senhor precisa de você naquele determinado ambiente. Mas o propósito, independente do que você está fazendo, o propósito vem de Deus, cai em mim e volta para Ele. O que é o propósito? Fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Verdade. E aquilo que Deus te escolheu para fazer, você vai gerar frutos. Outra coisa, a riqueza é um dom de Deus. E você pode pedir para Deus para ser rico. Sim. Você pode pedir, Senhor, mas tem que ter um objetivo claro. Para que você não seja como aquele jovem rico. Você lembra da passagem do jovem rico? Conta aí para mim se você lembra dela. Não. Você não lembra aquele que chegou para Jesus e falou assim, mestre, bom mestre. Aí Jesus falou assim, bom é só Deus, eu não sou bom. Bom é aquele que acaba a obra. E ele falou assim, bom, eu sigo todos os teus mandamentos. E a Bíblia chama ele de jovem rico. E eu quero ser discípulo seu. Aí Jesus, conhecedor de tudo, Deus poderoso, sabia o que estava no coração dele. Por que jovem rico, essa expressão em hebraico, significa que é um jovem que recebeu uma herança. Ele não construiu essa herança. E se você for estudar aí as estatísticas, diz que mais de 85% de herdeiros que recebem herança, que nunca trabalharam para conquistar, geralmente eles perdem a herança. E nessa época, ele disse que esse discípulo, ele disse que ele estava cumprindo todos os princípios de Deus. Ele chegou para Jesus e falou, eu quero ser teu discípulo. Aí Jesus falou para ele, você quer ser meu discípulo? Então vende tudo o que você tem e dá aos pobres. O que ele fez? Ele saiu e não quis. Por quê? Porque na verdade ele não era rico. Porque a riqueza, Rony, a riqueza é mentalidade. Nós já temos o DNA da riqueza dentro de nós. Mas é uma mentalidade de saber que você tem a capacidade de adquirir riquezas. E essa capacidade, por que Jesus mandou ele vender? Falou, vende tudo e dá para os pobres. Sim. Porque Jesus só quer pessoas pobres? Não. Porque o coração dele estava na riqueza. Se o meu coração estiver na riqueza, pobre eu sou. Mas se o meu coração está em Jesus, eu sei quem eu sou, eu tenho um propósito claro, eu posso acessar a riqueza. Eu tenho esse direito de acessar essa riqueza sim. Em nome de Jesus. Produção agora está me comunicando aqui agora, eu quero fazer um convite a vocês. Uau. Muito especial. Nós temos os nossos cultos aqui na RCN, aqui em Margate, nossos cultos de domingo, funciona às 7 horas da noite. Nós temos também a quarta da resposta. Nessa quarta-feira agora, nós vamos ter o apóstolo Alain do Brasil. Profeta do Senhor. Muito bom. Quarta da resposta. Nessa quarta, começamos a oração às 7h30, 8 horas, o grande culto. Roda a vinheta, produção.
Isso aí, galera. Então, você é nosso convidado a estar conosco, participando aqui dos nossos cultos na cidade de Margate, você que mora aqui na Flórida, na região aqui de Margate. E quem mora longe também pela internet. Quem mora longe, né? Nós temos o nosso culto online. Online, é isso aí. Agora eu vou arrancar o papilinho. Mas já? Você já vai arrancar? Cuidado, hein, que eu anotei, ó. Você vê, tá guardado, amassado até hoje, dona Costa, eu anotei aqui. Cuidado com suas perguntas, cowboy. Como eu acesso essa liberdade? Essa liberdade financeira? Essa liberdade financeira. Descobrindo quem eu sou, olhando pra dentro, é o Lesh Lehá. Olha pra dentro, se conecta a Deus, seja um com o Senhor. E eu não estou falando aqui de religião, é maravilhoso a gente congregar em algum lugar, mas eu estou falando de um encontro pessoal com o Senhor. Se conecta com Jesus, descubra o seu propósito e seja claro com Ele, o que você quer. Né? Aquilo que queima no seu coração, e eu estou falando de riquezas materiais, né? O que você quer? Se conecta com Ele, que Ele vai estar te guiando no que fazer, né? Ele vai estar te dando. A segunda pergunta que eu fiz... Mas não faz tudo agora, né? Como eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito? Como que eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito? Quando eu dou frutos. Se eu não der frutos, por exemplo, eu falar, eu estou cumprindo o meu propósito, mas eu sou uma pessoa que estou o tempo todo reclamando. Eu vibro numa frequência, aquilo que eu estava falando, que eu não terminei pela ciência. Como existe um campo magnético entre nós, no que a gente pensa, no que a gente fala e no que a gente sente, existe uma vibração magnética. A ciência já provou isso, com as ondas de rádio. E nessa vibração magnética, que a Bíblia já fala que é aquilo que eu penso, a Bíblia fala em Provérbios que assim como a minha alma se vê, assim como eu penso que eu sou, assim eu sou. Então, como existe essa vibração magnética... Você falou de Provérbios, né? E eu dobrei a pergunta aqui. Olha, Deus está aqui nesse podcast. Claro que está. Esses códigos vêm tudo do Pai. Esses códigos vêm do trono de Deus. Você pode ter certeza. Então, você falou em Provérbios. Continua. Então, o que eu estou falando é que essa vibração magnética, não adianta eu falar assim, nossa, eu quero ser próspera. Eu quero ser uma pessoa próspera, mas tem que ter um alinhamento. Para você ser próspera em tudo e ser feliz, porque não adianta eu ter riqueza e não ser feliz. Sim. Eu ter riquezas, mas não ter a eternidade. Aleluia. Não adianta. A riqueza financeira, ela na verdade, ela vai ser um fruto de tudo aquilo que eu conquistei em Deus. Então tem que ter um alinhamento. Qual é esse alinhamento? Eu ser um com Deus. Descobrir quem eu sou em Ele, vestir a minha identidade de filho. Quando você veste a identidade de filho, porque até os que são criaturas, eles acessam a riqueza, como muitos bilionários que não conhecem a Deus, porque são códigos que Ele deixou para toda a humanidade, são princípios, né, de toda a humanidade. Se você, por exemplo, plantar e colher, você vai colher, plantar, você vai colher. Sim. Se você desenvolver a tua capacidade, alargar a tua visão, desenvolver a tua capacidade, não ter medo, ir com ousadia, por exemplo, montar uma empresa, investir em algum negócio, você vai receber a prosperidade. Mas às vezes você não vai ter Deus. Mas você vai essas perguntas aqui, galera, isso não foi feito programado e nada, não. Quando diz o pregador, isso aqui você não encontra no Google, não. Mas cuidado, nem sei. Olha só para você ver como que Deus está aqui. Você está olhando eu, né? Como podem ter pessoas apaixonadas por Jesus e mesmo assim são pobres. Você quer dizer o seguinte, foi o que eu falei agora. Foi o que você falou agora. Existem muitas pessoas, a gente mesmo conhece. E eu também, em muitos anos, eu pensei assim, até eu me conectar diretamente com a fonte que é Cristo. Como é que pode? Existem muitas pessoas que são apaixonadas de verdade. E é uma verdade. Apaixonadas por Jesus, mas a sua vida não dá frutos. E vive numa escassez. Eu tô falando, às vezes, escassez não é só do dinheiro. Às vezes é uma escassez das emoções. Sim. Ela vive triste, uma hora tá bem, uma hora tá ruim. Depressão. Só triste. Isso. Então, por quê? Porque não acessou a identidade. Porque quando você começa a acessar a identidade, aí você vai gravar o Lesh Lehá, que é você olhar para dentro de você, descobrir quem você é. Grava essa palavra aí, galera. E olha, Lesh Lehá. E Jesus, ele nos chamou, eu sei que você tinha essa pergunta que você me mostrou, ele nos chamou para ser coautor daquilo que ele escreveu. O que é coautor? Por exemplo, se eu escrevo um livro, eu posso te chamar e falar, Rony,
vem ser o coautor comigo, ou seja, vem escrever junto comigo. Às vezes eu posso te dar 1 ou 2 capítulos, a gente escreveu o livro todo juntos. Deus, ele nos chamou para ser coautor da nossa vida. O que é? Ele tem uns planos para nós. Assim como o pai tem os melhores planos para os filhos, ele deixou a todas as riquezas materiais, as riquezas espirituais, você tá querendo dizer as que ele já riquezas escreveu emocionais. a sua história? Já escreveu, só que isso não quer dizer que vai acontecer. Porque, por exemplo, eu tenho um desejo o melhor para os meus filhos. Mas os meus filhos, eles têm o livre-arbítrio de aceitar ou não os meus planos. Assim é Deus. Deus, então, ele Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para todo mundo. Na verdade, qual é o maior propósito de Deus? É que toda a humanidade se reconecte com Ele. O que fala lá em João? Que Ele deu, né, o seu Filho. Ele amou tanto o mundo que Ele entregou o seu Filho para todos aqueles que nele creiam e tenham vida e vida eterna. Só que Ele é tão... Deus, ele é tão exponencial. Ele é tão assim que não dá nem para a gente mensurar, que ele deixou todas as riquezas. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente com uma saúde emocional, extremamente desfrutando de riquezas e não conhecê-lo. Eu não vou ter a verdadeira vida, não vou ter paz, mas como ele deixou todas as riquezas para o mundo todo, qualquer pessoa pode acessar. E às vezes eu estou dentro da igreja, às vezes eu sirvo esse Deus, eu sou apaixonada por ele, mas eu acho que eu não mereço ter a prosperidade. Então é porque eu não conheço quem é o meu pai. O nosso pai, ele é o dono do ouro e da prata. Então, se de tudo que a gente falou aqui, você puder entender que o DNA milionário está dentro de você. Você só precisa se conhecer, o Lesh Lehá. Se você quiser realmente ser próspero em todas as áreas, pleno, abundante, conheça a Deus. Entregue o teu coração para Ele. Alinhe a Ele a sabedoria que vem do céu. Pegue os códigos dele. Fala, pai, eu te amo, eu quero andar, ser um com o Senhor, mas eu quero acessar as riquezas dessa terra. E o que você diria? E Ele vai te dar. O que você diria para alguém assim que ele digamos assim que eu tenho uma casa, sim, entendeu? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu como bem, para mim tá ótimo. Tudo bem, para Deus tá tudo bem. Tudo bem, o Senhor, ele é tão lindo que eu não decido. Quero riqueza, eu não quero nada. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem pra mim, o segredo é você... O que você diria para esse tipo de pessoa? O que eu diria é que você pode acessar muito mais. Mas se você teve essa escolha de estar assim e tá tudo bem para você, se você tá feliz e não tem um desejo mais, eu te volto, sabe aonde a pergunta? Aonde? Naquele dos talentos. Vamos para os talentos? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Vamos sair da ciência e vamos para a Bíblia. Olha só, eu não estou com a Bíblia aqui, mas se depois você ler na sua casa... Não, mas assim, pra gente pegar, porque eu gosto daquelas... Eu gosto de pegar os detalhes. Sim. Quando ali fala, é uma metáfora, e fala dos talentos, né? Que veio como se fosse um dono de uma terra, né? Deu os talentos, que era uma moeda. Vamos colocar aí, vamos trazer pro dia de hoje. Sim. Ele chegou para um e falou assim, olha, eu vou te dar 5 milhões de dólares. Eu vou te dar, você faz o que você quiser, eu confio em você e eu sei que na sua mão você vai prosperar. Entregou para você 5, entregou para um 2 milhões, entregou para outro 1 milhão. 1 milhão, exatamente. Segundo, se você for lá na Bíblia, vai estar falando segundo a capacidade de cada um. Ou seja, a capacidade ela é desenvolvida. O Senhor sabe que muitas vezes eu não tenho talvez a capacidade que você tenha. E capacidade, gente, não é só conhecimento acadêmico não, tá? Capacidade é você entender todos os códigos de Deus na Terra. Essa capacidade de você, primeiro, se você conhece a Deus, se conecta com Ele, entende que você carrega uma semente que pode produzir muitos frutos, que você pode acessar todas as riquezas da Terra, se assim você quiser. Você pode acessar com um propósito. Se você entender isso daí, Deus, ele vai largando a nossa consciência. Uau, e eu tô falando de sabedoria, ô cowboy, eu tô falando de sabedoria do céu. Uau. Porque, por exemplo, se você mas você tem que ser claro também. Agora eu vou voltar para a ciência, tá? Porque na ciência eles descobriram, os grandes cientistas descobriram que tem pessoas que falam, nossa, eu quero ser próspera, eu quero o melhor para minha vida. Ele pensa, ele fala, já ouviu falar da lei da atração? Essa lei da atração nada mais é do que... Tem pessoas que acontecem muitas coisas, porque eles pensam e acreditam. Tem pessoas que não acontece nada. Porque, na verdade, é uma vibração
da atmosfera, isso eu tô falando de ciência, tá? Sim. Porque eu vivo pela Bíblia, mas eu tenho a ciência, porque a ciência comprova que a minha Bíblia, ela é mais do que viva. Então a ciência diz que, por exemplo, se eu pensar tudo que é bom, mas eu não sentir no meu coração, e eu não agir em direção daquilo que é bom, por exemplo, eu falo assim, vou dar um exemplo. Eu quero montar uma empresa. Eu vou montar uma empresa. Aí eu começo a declarar, eu vou montar uma empresa, eu vou ser próspera. Eu vou montar um restaurante, eu vou ser próspera, eu vou vender muita comida, eu vou servir muitas pessoas, eu vou ser muito rica, vai ser muito grande. Eu começo a idealizar como eu quero o meu restaurante, é só um exemplo, tá? Sim. Eu começo a idealizar, porque também na Bíblia fala que escrevei a tua visão em uma larga... Eu não sei onde que está exatamente. Se alguém souber aí, me fala. Tá vindo só os códigos. Escrever aquilo que você tem, acho que é Abacuque. Uma visão bem grande para que todos que passem possam ver qual é a tua visão. Então, você precisa saber o que você quer. Os milionários, eles sabem. Eles não conhecem Deus, mas eles sabem o que eles querem. E eles pensam, eu quero isso, isso. Eles se programam e eles agem. Então, você tem que alinhar. Eu estou falando agora de ciência. Alinha. Agora, você imagina você alinhar a ciência com a sabedoria do alto. Uau. Gente, você é uma potência, você é uma bomba na Terra. Se você alinhar a ciência, se você alinhar, por exemplo, eu começo a idealizar o que eu quero, que isso é Bíblia, é eu ter os sonhos, é a fé, e a ciência chama isso de vibração quântica. Eu começo a alinhar o que eu quero, eu começo a visualizar, como a Abacuque falou, eu começo a sentir, porque você sabia que existe 3 cérebros? Não é só um cérebro? Tem um cérebro da mente, o cérebro do coração e o cérebro do intestino. Se eu alinhar esses 3 em harmonia, eu sou a pessoa mais próspera da Terra. Por exemplo, a minha alma, que está dentro do meu cérebro, alinhada ao Deus Todo-Poderoso. Eu penso como Ele, o meu espírito está alinhado na minha alma. Eu quero os sonhos de Deus, eu ando de acordo com Ele. Vou errar? Vou. Vou fazer coisa errada? Vou, mas eu volto em mim e falo, poxa Deus, errei, me perdoa, me alinha de novo a teu caminho. Alinhei a minha alma, alinhei o meu coração, que também é um cérebro, que vibra 65 vezes mais do que a mente. O meu coração é de Deus, eu quero as coisas do Pai, eu quero as coisas do reino, eu sou grata, eu vibro amor. Amor é uma vibração. E Deus, Ele não tem amor, Rony. Deus, Ele é amor. Então, quando eu vibro amor, na verdade, eu estou vibrando Deus. Por isso que às vezes fala, nossa, essa pessoa tem uma luz, né? Por quê? Porque ele vibra o próprio Deus. A gratidão. São frequências altas. Então, olha só. Se eu alinho o meu cérebro com a minha alma, com Deus, alinho o meu coração e alinho o meu intestino. O que é o intestino? Me alimentando bem, coisas que a gente não anda fazendo muito bem. Mas me alimentando bem, escolhendo alimentos que não fazem mal ao meu corpo. Afinal, eu sou alma, corpo e espírito, mas o meu corpo tem que estar bem para eu andar nessa terra. Então, se eu alinho os 3 cérebros, aquilo que é a vontade de Deus, numa perfeita saúde, eu sou uma pessoa próspera e uma pessoa feliz. E uma pessoa plena e eterna. Olha só, não é fácil. Na teoria parece fácil, mas não é impossível. Então, nessa vibração... você precisa ter uma visão clara do que você quer. E se você ainda não tem, eu te convido a acessar a fonte, acessar Deus e falar, Deus, eu sei que eu não quero ser uma pessoa escassa, mas eu não sei o que eu quero. Então, se conecte com Ele. E o que Salomão pediu para Deus mesmo? O que Salomão pediu? Sabedoria. Sabedoria. Peça sabedoria a Deus. Sabedoria. Nossos códigos estão descendo aqui, não é? Fala a verdade. Você acha que pelo pedido que Salomão fez para o Senhor... E o que Deus deu para ele? Além da sabedoria? Deus deu riqueza. O homem mais rico. Salomão, nos dias de hoje, ele seria trilionário. Você acha que tem a ver com a genética de Davi? Não, todos temos a mesma genética. É isso que eu estou te falando. É claro que... Agora eu volto para o que você falou. Davi, ele ensinou o filho dele. Exatamente. Na verdade, foi um ensinamento. Então, ele viu o pai dele falando sobre sabedoria. Porque talvez o pai dele deve ter ensinado muito sobre sabedoria. Porque geralmente o filho, ele se espelha no pai. E uma criança até 7 anos, ela não tem uma consciência lógica. É por isso que uma criança, a gente tem que formar a consciência dela com muito cuidado. Porque a criança, ela aprende com repetição, aprende vendo o que os pais e as pessoas ao lado estão fazendo. E quando uma criança, por exemplo, às vezes uma criança sofre um abuso emocional, ou um abuso mesmo sexual, o que acontece? A criança, ela não sabe, o cérebro dela não sabe
recodificar aquilo ali, então ele guarda como se fossem arquivos. Ele guarda aquilo ali porque ele não sabe resolver. Então ele guarda para proteger, porque o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger, na verdade, e salvar energia. Então o nosso cérebro, quando a criança sofre um abuso emocional ou um abuso sexual, o cérebro guarda num arquivo aquilo ali. Mas o que acontece? Essa criança vai crescer. Talvez, vamos colocar no exemplo uma mulher. E aí ela vai crescer, ela vai casar. Sim. E ela talvez nem lembra muito daquilo, mas está no arquivo. É igual o nosso celular, não tem ali os arquivos que você vai guardando? Sim. Então talvez quando ela vai se relacionar com o marido dela, ela não consegue se relacionar. Uau. E ela não entende. Mas por quê? Porque ela precisa voltar ali naquele bloqueio. Desbloquear. E como que eu desbloqueio? Como que eu tiro uma crença que me deixou, que me bloqueou? Criando um novo evento. Isso é ciência, neurociência. E como faz para criar esse evento? Primeiro, eu vou te dar um código agora como cristã. Primeiro, gerar perdão para você, porque tem muitas mulheres que se sentem culpadas por uma coisa que aconteceu na infância. Forte, dê perdão, primeiro se perdoe. Perdoe essa pessoa, porque aí você acessa a sabedoria do céu, se perdoe. E cria um novo evento. O que é criar um novo evento? Eu não sabia o que fazer, eu estava em defesa, eu não tive culpa, mas eu vou pegar isso. A memória, ela não apaga 100%, mas ela vai ser criada um novo evento em cima desse evento. E aí você começa a colocar, eu tenho um esposo, eu tenho uma família maravilhosa que Deus me deu, e eu vou sim, né, ter essa vida plena. Então você tem que todos os dias ir criando novas memórias. A gente chama de sinapses neurais, para que aquela ali não tenha mais governo e poder na tua mente inconsciente. Uau, então vamos voltar para o Leste Lerrar. O que é o Leste Lerrar? É voltar para si mesmo. Dá uma espiadinha nos comentários. Vamos dar atenção para o nosso público, nossos companheiros, nossos amigos. A Rosemary colocou assim, que ela é de Criciúma, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Um abraço para os gaúchos aí, que gostam do chimarrão. Muito obrigado, gente. Vocês sejam todos bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu sei que é um assunto muito extenso. Psicóloga, esposa do cowboy. Descodificando o reino de Deus, né? Pela ciência, é maravilhoso. E olha, eu quero dizer para vocês que cada dia eu aprendo mais. E como é bom a gente acessar essa fonte de vida. Então vamos resumir tudo aqui? Resumindo, cowboy, onde está o DNA milionário? Nós aprendemos juntos hoje, está dentro de nós. De nós mesmos. Deus já nos deu. Nós só precisamos o quê? Nós só precisamos descodificar, acessar. Descongelar. E vamos voltar lá para o talento, que a gente não falou do talento. O talento, exatamente. Quando o Senhor da Terra ali, que é uma metáfora, voltou, quando ele deu para aqueles 5 milhões, aquele que deu 5 milhões foi o que ganhou mais, ele já logo correu. A Bíblia fala que com muita pressa ele foi negociar. E ele ganhou mais 5 talentos. Ou seja, eu peguei 5 milhões e eu fiz desses 5 milhões mais 5 milhões. 10 milhões. Sim. Outro que ganhou 2, ficou meio assim, mas foi lá e negociou. Ganhou mais 2. E aquele que ganhou 1 milhão, ele falou assim, ganhei 1 milhão. Eu não sei nem como investir, não sei nem o que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar esse dinheiro. Quando esse dono da terra, esse bilionário voltar, eu entrego para ele o que é dele, porque afinal, vai que eu perca, ou vai que eu invista em um lugar ruim, né? Ele ficou com medo. Ele não acessou a sabedoria e as riquezas, não acessou os códigos que Deus deixou para todo mundo. Ficou parado. Não, na verdade ele guardou, né? Escondeu na terra. Então, quando ele voltou, o dono lá, o bilionário, vamos trazer para a essência de hoje, o que ele fez? Ele falou com o que ganhou 5 milhões e o que ganhou 2 milhões, falou servo bom e fiel. Os dois levaram elogio. O outro, ele falou servo infiel. Se eu soubesse que você ia guardar esse 1 milhão, eu teria dado aos banqueiros, porque pelo menos ia ganhar juros. Você não fez nada, você negociou. E quando você volta lá no início da parábola, diz que é conforme a capacidade de cada um que ele deu os talentos. Sim. Então, ele sabia que aquele de 2, dentro da capacidade que ele tinha naquele momento, 2 era perfeito para o que ele poderia fazer. Então, ele deu 2, ele deu 5, ele deu 1. Ou seja, um tinha capacidade mais que o outro. Então, ele foi muito... como é que
o Deus ali, o dono da terra, sim, ele foi muito justo. Ele foi justo. Ele não quis cobrar de uma pessoa que não tinha capacidade para fazer tanto. Ele não quis cobrar muito. Ele deu conforme a capacidade. Mas só que eu entendo que quando no final, que ele falou assim, até o que foi dado para você, eu vou tirar, ele pegou aquele 1 milhão que ele deu para um, e você sabe para quem que ele deu? Não. Ele deu para o que ele tinha dado mais. Uau. Aí um dia eu questionei, estudando ciência quântica, por que esse seria, na metáfora, Deus, mas vamos colocar uma metáfora aqui como se fosse um grande bilionário. Porque esse grande latifundiário, por que ele pegou o dono de grande terra, vamos colocar assim, um grande fazendeiro? Eu quero ser um desses. Isso aí, declare a palavra, sinta no coração, cria uma essência magnética, e o que você vai? Haja. Peça a Deus o que você tem que fazer para ser isso, que Deus vai dar os códigos. Amém. Então, por que esse grande dono de terra, ele tirou o 1 milhão que ele tinha dado para aquele que guardou e deu pro de 5 milhões? Por que ele não deu pro de 2? Ele podia ter pensado assim, não, eu já dei para aquele lá deu 10 mil, porque ele multiplicou, eu vou dar pro de 2. Por que ele deu pro de 5? E eu fui perguntar para Deus, porque eu fui perguntar para ele. Porque Deus, quanto mais você tem capacidade, quanto mais você se desenvolve, e essa capacidade, ela é uma capacidade que não é só acadêmica. Por exemplo, você lida com cavalos. Sim. Você se desenvolve naquilo que Deus te chamou nesse momento para fazer. Uhum. Você tem que se desenvolver, você tem que buscar aquilo que você não tem de conhecimento, você Sim. tem que aprender mais, você tem que entender que você tem que ser o melhor treinador de cavalo. Você não vai competir com ninguém, mas você vai competir com você mesmo. Entende? Sim. Então, o que ele fez? O grande dono de terra pegou o dinheiro e deu pro que tinha ganhado mais. Por quê? Porque ele sabia que aquele que ganhou mais, ele tem mais qualidade, ele busca a consciência dele expandir e aprender ainda mais. Então, ou seja, o dinheiro dele na mão daquele que foi rapidamente negociar, ia multiplicar muito rápido do que aquele que tinha 2. É muito forte. Entendeu? Sim. Então, qual é o segredo? Descobrir quem a gente é e acessar. Quer dizer, se eu quero fazer algo, se você tem um desejo no seu coração, seja claro, fale com Deus, escreva no papel, coloque metas, coloque datas dos seus sonhos, seja curto, médio, longo prazo. Não tenha medo de ser rico, só não dê o seu coração à riqueza. Entregue o seu coração a Jesus e seja rico, sim, para cumprir o seu propósito. Eu quero ser milionária. E não tem problema nenhum com isso, porque os propósitos que Deus confiou no meu coração, os sonhos, aquilo que queima no meu coração, eu vou precisar ter muito dinheiro. Certeza, e você sabe disso. Oxe, e eu falo com meu pai, Senhor, eu não tenho medo de acessar as tuas riquezas, porque esse DNA que o Senhor deu tem grandes bilionários que não te conhecem. E eu te conheço. Por que eu não posso ser bilionária também? Na verdade, assim eu falo isso pra você. Talvez você não quer ser bilionária nem milionária, você quer ter uma casa, um carro, igual você falou, e tá tudo bem, desde que você seja plena em Deus. Sim. E cumpra o teu propósito, porque também para Deus não tem nada estático. A gente tem que estar em crescimento, em amadurecimento e desenvolvimento. Esse é o segredo da vida abundante. E na verdade, quando a gente acessa essa identidade, tá cumprindo o nosso propósito e é um com Deus, a gente vai o quê? Nós vamos impactando vidas, nós vamos sendo luz em vidas. Nós vamos o quê? Desbloqueando pessoas que às vezes estão com problemas emocionais, problemas espirituais, problemas em todas as áreas. Por quê? Porque quando você acessa o dono de tudo, você começa a andar com esse dono de tudo, começa a receber dele os códigos para você ser rica não só com dinheiro, mas ser rica emocionalmente, ser rica de saúde, ser rica na sua família, viver bem. Você tem tanto para dar que aí eu vou te falar uma coisa. Você sabia que a semente, ela é a sabedoria. Sabedoria é uma semente, igual você falou. Ela é uma semente. Mas para a semente gerar fruto, o que tem que acontecer com a semente? A semente tem que morrer.
Não é? Semente, exatamente, quando ela vai... Por exemplo, você vai plantar feijão. Você tem que plantar o feijão. E o feijão vai meio que não vai aparecer nada. Depois ele vai começar a nascer, não é verdade? Então a semente... Vamos colocar aqui. A semente é a sabedoria. Então busque de Deus a sabedoria para você ser pleno, para você ser plena, para você ser mais que feliz, para você ser próspera. Busque essa semente no Senhor. O Senhor tem muitas sementes para dar. A prosperidade, ela é o crescimento. O que é o crescimento? Por exemplo, você busca uma sabedoria de Deus para fazer qualquer coisa. E aí, busca de Deus a semente. Sim, a semente é a sabedoria. Exatamente. Né? E aí você vai prosperando, você vai plantando as sementes, você vai buscando mais conhecimento, você vai adquirindo mais coisas. E aí você vai crescendo, se desenvolvendo e você vai adquirindo prosperidade. E acabou. E acabou o nosso programa. Mas deixa eu só terminar. E o fruto, que é a riqueza, ele é exponencial. Se você tiver a sabedoria do céu, a sabedoria horizontal, que é a sabedoria de saber como conviver nesse mundo, e você for próspera, você plantar, você se equipar de todo o conhecimento, tudo aquilo que está dentro do que você quer fazer, você buscar em Deus e buscar também nos bons conselhos. Exatamente. Você vai prosperar e você vai gerar fruto. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesta noite. Quero agradecer você que acompanhou a nossa live. Segunda-feira que vem estaremos aqui de volta de novo. Nós vamos continuar. Segunda-feira vai ser com a Dani Paganini de novo. Dani Paganini de volta. Temos o seu diário, muitas novidades. Fim do tratamento. Vai ser maravilhoso. Então, é isso aí. Estamos aqui novamente na segunda-feira. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Vocês tenham uma semana abençoada. Compartilhe essa live, assine no canal. Prósperos. Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira no sul da Flórida para o mundo do Iapoca ao Chuí. Sejam muito abençoados essa semana. Um beijo. Deus abençoe. Tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil.